Seja bem-vindo oficialmente, né? E a gente vai negociando aqui. Eu vou tentar deixar o chat aberto também, que assim eu acompanho em logo. Tá bom? Então, como eu disse, o capítulo 4 é um capítulo, do meu ponto de vista, assim, muito importante, né? Porque ele lida com o mal da nossa época, né? A nossa geração não sabe ficar mais quieta, né, em silêncio. A gente sempre tem algum barulho de um jeito ou de outro, né? E inclusive, eu soltei uma história de um dado aí, né, não lembro bem, não lembro qual organização, que diz que a geração Z é a primeira geração da história com QI menor do que os seus pais, por conta das inteligências artificiais e do excesso enfim, de tudo ligado a isso, né? O que significa, seguramente, é que você cognitivamente tem um QI melhor do que seus pais tinham um QI melhor do que os seus avós, e por aí vai. Isso, segundo a pesquisa, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Mas nessa geração Z, que não me pergunta, né? Depois você dá um Google aí e vê, não faz isso agora. Esse negócio de geração, isso, aquilo, também perturba um pouco, enche a paciência, né? Mas, enfim, essa geração aí da galera aí, eu acho que de 98, sei lá, para cá, né? 90 e alguma coisa para cá. Para até um ponto lá, né? Não é nem para cá. Mas é a galera que está entrando agora no mercado de trabalho, que está indo fazer prova e por aí vai. Então, já é um problema por si, né? E a nossa geração não fica mais assim. Ou a gente está vendo TV, ou a gente está escutando música, ou a gente está... Enfim, é muito barulho mesmo. Então, esse capítulo vai falar especificamente de solidão. Eu mandei um resuminho para vocês, bem pequeno mesmo, que até vai servir um pouco de roteiro aqui para a gente também, tá? Mas eu quero começar com essa ideia do capítulo 4. Ficar só não é uma solidão traumática, tá? Porque a gente tem muito problema com ficar sozinho, né? Hoje em dia, por exemplo, se você deixar um idoso sozinho, o pessoal do posto de saúde pode te denunciar e por aí vai. Mas vai mandando eu falar mais alto aí que eu me contenho, né? Que às vezes eu tenho que falar muito alto. Então, o que eu quero trabalhar com vocês nesse capítulo 4, que é essa essência, que vai falar de solidão e que essa solidão não é traumática, tá? Aí eu lancei lá no resuminho que eu mandei para vocês 3 perguntinhas aí para a gente aquecer as turbinas, e se você quiser responder ou dar uma opinião, ou já tem uma ideia, você solta aí, né? Primeiro, qual é a diferença, na sua opinião, entre solidão e isolamento? Você tem uma percepção sobre isso? O que é estar só e o que é estar isolado? Diferença, solidão e isolamento? Alguém? Você pode responder isso depois, né? Talvez eu não volte aqui, mas como está lá, você pode responder. Aí você pode, a segunda, eu acho que é mais fácil para você. Como você lida com o seu silêncio, com estar sozinho, sem silêncio, sem falar, sem se expressar? Você lida com isso? Vai pensando aí. A Dani diz que solidão independente de onde você está, né? De onde você estiver. Então, solidão independe de onde você está. Isolamento, não? A Isabel diz que solidão pode ser até quando estiver com alguém, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que eu sempre estimulei minha sobrinha, por parte da Helene mais velha, e meu filho a fazer pergunta, e minha sobrinha forçava sempre comigo muito isso, né? E ela me perguntou o que era
ela me perguntou o que era solidão. Ela devia ter uns 7 anos, talvez, e é muito difícil você responder a uma criança o que é solidão, porque uma pessoa pode estar numa multidão e ainda assim se sentir só, né? Ela pode estar muito bem acompanhada e ainda assim se sentir só. Ela pode estar sozinha e não se sentir sozinha, né? Então, uma solidão, né, depende muito de você entender, né, esse processo de solidão para você, né? Isolamento é o fato de ficar só em algum lugar, ou porque você se isolou, ou porque também te isolam, né? É, a solidão é uma escolha, né? Talvez isolamento também, mas aqui, como a gente está falando de uma solidão que não é traumática, e se o sujeito se isola demais porque ele escolheu se isolar de todo mundo, das pessoas, talvez essa seja um isolamento traumático, né? Diferente dessa solidão que a gente quer tratar aqui. Mas, de fato, pode ser sim, né? A Audi diz que solidão é a falta de algo que preenche o seu coração, até falta de si mesmo. Perfeito. E aí fica um negócio mais difícil da gente resolver, né? Porque não tem como, né? Se é falta de alguém, você vai para um lugar, faz amizade com alguém, ou vai visitar alguém, mas quando é falta de algo de preencher, né? Que aí eu acho que vai mais no caminho aqui do que a gente vai discutir, né? Que essa ideia de você estar acompanhado também não te preenche, portanto, estar sozinho também não vai te preencher, porque o que falta é uma sensação de que nada é preenchido. Então, é isso que a gente precisa ajustar, sem dúvida nenhuma. A Mayumi diz que solidão talvez seja um estado de espírito interno, né? E isolamento, ela diz que pode ser, talvez seja um estado físico de limitar o contato com os outros, ou os outros limitarem o contato com a gente, né? A solidão, o isolamento, assim, você foi esquecido, né? Ninguém mais se lembra de você. De uma certa forma, isso vai acontecer, né? Menos pessoas vão lembrar de você no sentido de estar com você. E aí vai depender de como a gente vai encarar esse processo, mas eu acho que é uma diferença importante, sim, a solidão que a gente vai trabalhar aqui. A palavra que talvez chegue perto aqui para a gente desenvolver seria solitude, né? Que, que é um estado mesmo de estar bem consigo mesmo, né? De estar uma situação interna, de você não se sentir mal por estar naquela situação. Ao passo que o isolamento, assim, pessoas idosas sofrem muito disso, né? O isolamento é essa sensação que você foi esquecido. Isso é muito ruim mesmo, tá? E aí, né, nesse vai e não vai, a gente pensa nisso, né? À luz do que se você lê o texto, se você tem o texto aí, a gentileza áudio arrumou aí o livro para baixar lá, né? Eu coloquei no grupo, então, para você dar uma olhada. E se você leu lá, à luz do que você leu, por que você acha que o cavaleiro precisava ficar sozinho, em solidão? E ali, no caso dele, é um pouco isolamento também, porque ele se afasta de tudo e de todos, né? Porque a solidão, às vezes, pressupõe isolamento, mas isolamento necessariamente não pressupõe a solidão, né? Depender muito aí de como a gente vai lidar com isso, tá bom? À luz do que você leu, então, você acha que o cavaleiro precisava ficar sozinho? Por quê? Não precisa ser uma resposta muito elaborada, aí você pode pensar aí, ele precisava ficar sozinho porque, enfim,
Aí você diz a razão aí. Se você pode escrever no chat ou falar sem problema. Tá bom? Difícil, né? Enfim, Eu acho, pode falar, Isabel. eu acho que às vezes a gente precisa sair um pouquinho, às vezes a gente está tão envolvido com a situação ou o problema que se você sai um pouquinho, se desconecta um pouco, você vê meio que de fora, consegue enxergar um pouco a situação ou o problema do lado de fora, talvez, Uhum. não sei. É, é uma abordagem bem interessante mesmo e importante, né? Enxergar o problema de um outro ponto de vista, né? E aí isso realmente acontece com ele, embora tenha vindo com muito sofrimento, né? O Marcos destaca que ele precisava se escutar, né? Ele precisava ouvir a si mesmo. Perfeito, né? Ele precisava ouvir, na verdade, e parece até que o discurso que ele precisava ouvir era o discurso que ele não dizia, né? Porque o discurso que normalmente ele dizia, ele realmente deveria não ouvir, né? A Gleice diz que acredito que se retirar, né, ajuda quanto aos ruídos externos de uma vida meio que no automático. Perfeito. Perfeito, é isso. Quando você se retira, né, você precisa cadenciar alguma coisa, né? E essa ideia de ruído, né, de barulho, a gente tem muito. No caso do cavaleiro, isso se confirma também. Só que a jornada dele não foi por uma decisão pessoal dele, né? Quando alguém entra em contato comigo e diz assim, você pode atender meu filho ou você pode atender o meu marido, aí ou é a mãe ou é a esposa, né? Eu falo sim, claro que eu posso. E aí eu faço a seguinte pergunta: seu marido ou o seu filho quer ser atendido por mim? Ele quer passar por esse processo? Porque se ele não quer, fica mais difícil. Então, se ele quer, eu pergunto a idade. Às vezes, o menino tem 13 anos. Aí, 13 anos, eu não pergunto muito isso, porque o menino tem 13 anos, a mãe mandou e isso é importante, né? Mas essa ideia do o cavaleiro, ele não faz isso por iniciativa própria, né? Ele fica preso numa situação que é a sua armadura, que tem uma representação simbólica, que a gente está discutindo isso, né? E aí ele precisa tomar uma atitude, mas ele não esperava. Esse capítulo mostra muito isso, né? Então a ideia dele é essa mesmo. Ele vivia uma vida agitada, né? A Dani destaca que no texto fala do amolecer a armadura, né? Às vezes, quando só temos a nós mesmos que conseguimos perceber de verdade que estamos nessa armadura. Então, essa ideia de amolecer, né? E ali nos primeiros relatos, você vai dizendo que você vai percebendo que o que vai tirando a armadura dele no primeiro momento é resultado do choro que enferruja a armadura, né? Que aí é uma consciência de si. É isso mesmo. Você sai de uma vida agitada que ele tinha, né? No caso do cavaleiro, ele era muito reconhecido e admirado por seus feitos, estava sempre na defensiva, porque uma armadura é usada a rigor para se defender, né? E especialmente, como o Marcos destacou aí, ele nunca escutava a si mesmo. Até porque o processo de escutar a você mesmo é um processo que, vamos falar sério, quase ninguém tem, né? Assim, ninguém para escutar a si mesmo, escutar o que você está falando, né? Por isso que em psicanálise às vezes rola esses negócios, né? Eu atendendo uma pessoa há muito tempo, ela está metralhando lá uma série de falas, de repente ela deu um destaque sobre um desejo que ela tinha de maternidade, aí eu parei e falei, peraí, você ouviu o que você disse, né? E ela falou, o quê? Aí eu pontuei o que ela disse.
E ela não percebeu, ela percebeu o que ela tinha dito, mas não percebeu o que significava o que ela tinha dito. Então, isso é essa ideia mesmo, né? No caso, o Audi destaca aqui que o cavaleiro precisava, acredito eu, né, precisava se isolar, né? A solidão ajudou para se autoconhecer e ver as suas atitudes, e que suas atitudes refletiam em outras pessoas. E perfeito, né? E que, além de se conhecer, levou também a ter a empatia, o que é nobre e nem todo mundo tem. Isso é. E nós estamos perdendo isso, né? Só você dirigir em qualquer rua de São Paulo, você vê que realmente as pessoas não têm empatia. E essa é uma coisa importante. Eu, geralmente, quando a pessoa me fala para eu atender o filho ou o marido e essa pessoa não quer, e aí ela me pergunta o que eu faço, eu digo, passe você precisa aprender a lidar com essa situação, né? Isso faz parte e é necessário, tá? Eu não sei se isso estava no apontamento de vocês ou não, mas eu sei que eu anotei aqui, que é um resumo, assim, uma frase que eu achei bem interessante, o resumo do capítulo em uma frase: o cavaleiro descobre que o maior barulho da vida servia para não escutar a própria dor, e que somente no silêncio, o verdadeiro eu pode aparecer. E isso eu achei, assim, fascinante, porque aí não é se autoconhecer ou se escutar, não é só se escutar o que você está falando, é escutar o que está doendo, escutar a dor. E aí sim, ao escutar a sua dor e validá-la, você então consegue identificar a dor dos outros. Nesse sentido, a Audi tem muita razão, porque se você considerar a quantidade de pessoas que não ligam para a dor do outro, cara, ninguém se escuta, né? Ninguém sente. Eu sempre falo isso já há muito tempo sobre o texto, né, que diz amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a si mesmo, e aí eu brinco, né, muitos de vocês já me viram falar isso. Se a gente vai colocar isso numa ordem, a gente diz, primeiro a gente tem que amar a Deus, depois aí eu induzo as pessoas ao erro, né, e todo mundo responde o próximo. E aí a minha tese de que ninguém sabe ler a Bíblia e não sabe interpretar o que lê, né? Eu falo, não é o próximo, é a mim mesmo. Você ame primeiro a Deus, depois a você mesmo, depois você vai amar o próximo. Então, talvez o problema da falta de amor que existe entre as pessoas não é porque eu não te amo, é porque eu não sei amar a mim mesmo. Se eu não sei amar a mim mesmo, por que eu amaria você? E aí as relações são construídas a partir da necessidade que o sujeito vai ter de ser amado e não de amar alguém, porque ele não ama ele mesmo. Então, é uma diferença, sim, grande e significativa. Tudo bem? Entrando aí no livro, eu vou fazer uma jogadinha aqui com algumas orientações clínicas, né, que é o nosso objetivo aqui, é discutir também clinicamente algumas coisas, né, a partir de algumas teorias. Então, eu vou apresentando para você. Mas o livro, você conhece lá, ele vai, né, ele tem aquele pré-caminho para o castelo, ele chega no Castelo do Silêncio, ele estranha muito ao entrar, e quando ele entra, ele percebe, ele tem duas percepções iniciais, ou pré-percepções, né? Primeiro, ele percebe que não há porta para outra sala. Você se lembra que o objetivo de entrar da leitura, né, da história do cavaleiro entrar nos castelos que ele vai entrar, é ele entrar por uma porta e sair por outra. Então, é quase como se fosse uma porta mágica, né? Você entra e, à medida que você entra,
não tem mais porta para sair, você não vai sair por onde você entrou. Então, você tem que criar a sua própria porta. Então, isso já dá um apavoro nele, ele percebe que não tem porta para outra sala. E ele percebe que o silêncio é extraordinário e misterioso, né? Realmente, o silêncio, ele faz isso. Se você já, como eu fazia quando eu era garoto, acampava no meio do mato, de noite, no interior, assim, e o silêncio é assustador. E você vê coisa, imagina coisa que não está lá, tá? Outra coisa importante que acontece com ele ali, ele percebe que ele está sozinho consigo mesmo pela primeira vez, e que ele nunca se sentiu sozinho na vida, né? Então, essas percepções são as percepções iniciais dele aí, tá? Aí eu queria começar chamando a atenção de vocês, porque, assim, impressiona, pelo menos impressionou a mim, né? Quando eu li, quando eu reli, né? Que ele encontra o rei lá dentro. Então, eu fiquei pensando qual é a importância do aparecimento do rei nesse processo, né? Aí eu chamei aqui essa ideia, né, do breve contato que ele tem com a experiência de quem já trilha uma jornada, tá? Aí ele está lá curtindo os seus primeiros períodos de silêncio, e lá na página... Nossa, tudo isso, acho que eu pus errado aqui. E ele encontra o rei. Eu coloquei aqui página 50 e pouco, mas eu acho que não é tudo isso, não. Não, acho que é assim, desculpa, eu estava no capítulo errado. Página 56, ele encontra o rei, né? Ele toma consciência dessas duas coisas, fica ali por um momento, e aí ele não vê porta nenhuma, enfim, tem aquele período, e aí ele ouve a voz do rei. E eu dei a esse rei, primeiro, né, essa importância, né? É alguém que já trilha a sua própria jornada. Mas o rei, ele tem uma imagem, correto? Recentemente teve um problema lá na família real, que eu não acompanho muito, né? Assim, noticiário, eu mal cuido da minha vida, que eu quero saber da vida da família da Inglaterra, né? Não tem o menor sentido esse negócio, tá? Bem-vinda, Karina, a gente está seguindo aqui, tá? E aí nós estamos começando a falar da página 56, ali 57, da presença do rei. E recentemente aí um dos, sei lá, alguém da família real lá se envolveu em algum problema, enfim, e aí foi um destaque, né? Geralmente o rei, ele é uma representação de alguém que é importante, ele tem uma imagem. Então, ninguém espera que determinadas pessoas tenham, tenham um conflito. Eu lembro de uma experiência que eu tive na igreja que eu pastoreei logo no começo, que houve uma situação lá que alguém me chamou a atenção enquanto eu dirigia alguma coisa lá, alegando que eu o ofendi com alguma palavra, e às vezes eu ofendo mesmo, né? Saio falando assim, e a minha intenção não é ofender, mas as pessoas se sentem ofendidas, né? Aí ele falou isso publicamente, e, e aí assim, eu faço o que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Toda boa pessoa educada, principalmente se diz cristã, devia fazer. Se alguém reclama, eu vou pedir desculpa, e eu pedi desculpa também ali publicamente, que a reclamação foi publicamente, e estendi aquela desculpa para aquele perdão, né, pedir perdão mesmo, ó, não foi minha intenção, etc, né?
E como eu estava bem no comecinho lá, e esse meu jeitinho agora eu já sou assim, imagina eu uns 20, 30 anos atrás, né? Qualquer coisa que eu falava era um problema em qualquer lugar. E aí eu pedi desculpa à pessoa e pedi desculpa mais. Eu falei, ó, se eu ofendi mais alguém, eu peço, né, me perdoe, não foi minha intenção e tal. E nesse momento houve ali, o Marcos está aqui, não sei, o Marcos deve lembrar disso aí. Ou às vezes a gente lembra porque é importante para a gente, né? Mas eu lembro que houve um burbúrio ali enquanto eu falava isso. E aí eu falei, nossa, eu devo ter falado uma coisa muito ruim mesmo, que até hoje eu não sei o que eu falei, né? E porque está todo mundo comentando, aí eu fiquei sem graça, enfim, mas pedi perdão e segui adiante, né? E, e seguiu, e a reunião terminou, enfim. E no final, então, alguém veio me dizer que, na verdade, o pessoal estava impressionado porque eles nunca tinham ouvido nenhum pastor pedir perdão, né? E especialmente em público. E por quê? Porque as pessoas acham que se você ocupa posição X, você não tem essa luta, esse que pedir perdão denota fraqueza, e que reconhecer alguma coisa publicamente você perde a autoridade, e eu estou, né, para tomar cuidado aqui também com, às vezes, as minhas falas, mas eu estou nem ligando, né, para a minha autoridade. Se você não quer reconhecer minha autoridade, quem liga, né, meu? Eu quero ser respeitoso e quero ser respeitado, só isso, né? Pelo que, como pessoa. Mas é isso, eu acho que o rei representa essa ideia de você achar que só você sofre determinados problemas e que aquela pessoa da internet, que aquele coach, aquele psicanalista, aquela pessoa, aquele pastor, aquele líder, que eles não sofrem nada. E quando você fica, nossa, mas fulano... Então, eu acho que o rei representa essa ideia, né, de que pessoas que têm aparências de bem-sucedidas, elas também precisam trilhar uma jornada, né? E isso é importante, e o rei orienta. E quem está trilhando essa jornada pode orientar sobre algumas coisas. Por exemplo, você não verá a saída até que você compreenda, né? Compreender o quê? Aprender o quê? Então, aí é a sua lição, é a sua percepção. A Dani diz que o rei é uma figura de alguém admirável, perfeito, admirável em nossa vida. Muitas vezes admiramos tanto alguém que acabamos esquecendo que é uma pessoa e é tão humana, né? No sentido de limitação, de ser limitado, como qualquer um. Se fosse outra pessoa, não marcaria, né? Não marcaria, foi isso mesmo? É assim, não marcaria se ele achasse lá o bobo da corte, né? É isso que a Dani está dizendo aqui. Se ele achasse o bobo da corte no castelo, ele fala, você eu já esperava que tivesse aqui, né? Porque você é um idiota, né? Só faz palhaçada, né? Exatamente, exatamente. Então, você não espera. Isso é muito importante, tá? O rei, aí eles também se impressionam por isso, porque realmente ele marcou, porque o próprio Bobo tinha dito para ele que o rei tinha saído em cruzada. A cruzada é uma luta, né? É um desafio, é vencer alguém, é uma batalha, né? Especialmente nessa época. Ou seja, coisas a ser realizadas, mas a gente vai sempre trabalhar com essa ideia que não é a verdade, não é a realidade. Pode falar, Mike. Boa noite a todos. Pois é isso. Pois é, esse rei, como que é aquele conceito? É o grande outro? O grande outro. O grande outro, a gente sempre se refere ao outro, né? Mas pode uma boa sacada, uma boa sacada. É uma imagem de autoridade que ele tinha, de Talvez superioridade. talvez o pai, talvez a mãe.
Exatamente, uma boa percepção. Olha, você vê, aí eu já fico com inveja porque eu não tive essa sacada. Mas o Mike tá nessa pegada aí. Eu chamo ele de Mike, tá, gente? Ele é Miquel, mas parceiro aí a gente chama de Mike. Mas é isso, Mike, é isso. Que legal, é isso. A gente chama de quando você fala assim, o outro me ofende. O outro está me julgando. Aí eu devo ao outro, eu quero agradar o outro. Existe um grande outro, que a gente chama, né? Que é o primeiro outro. Ou o pai ou a mãe, com certeza. Com certeza, É, muito é, legal. é. E uma experiência minha que eu percebi, agora eu me observo, sabe, Zé, quando alguém elogia ou fala qualquer coisa, às vezes eu preciso ficar dando conta do porquê. Às vezes é uma coisa assim, pô, legal sua caneca. Essa caneca eu paguei baratinho, tá, sabe, dando conta para alguém que eu vejo É, como uma superior a mim, cara, sim, nada a ver. É um saco isso. É um sim. saco. É, é quase como se a gente não merecesse, né? Dando satisfação até por coisas pequenas do que eu Coisas escolhi, pequenas. do que eu escolhi, do que eu fiz, o caminho que eu tomei. É um E saco. vai sempre justificando, né? Sempre, não é bem assim, né? Hum, É hum, muito perspicaz isso. E é isso, às vezes a gente tem problema mesmo, né? Se, sei lá, o que é natural aí para a maioria da gente aí, né? Assim, você não tem um pai ali, o pai é o sujeito a figura paterna, né? A função paterna é uma função que é o que dá a você segurança para o lado de fora. Você lutar as suas lutas, se relacionar com o mundo, com as pessoas à sua volta. Quando você não tem isso, você não tem esse estímulo, não tem essa confiança. Então, quer dizer, ele não esperava realmente que o rei estivesse num pé de igualdade. E detalhe nessa entrada do rei, ele diz assim: sempre que eu quero me ver de novo, me conhecer, eu volto para cá. Ou seja, é uma jornada, né, rotativa. E ele não esperava, né? A ideia é: eu volto aqui para aprender mais sobre mim. Isso é fascinante, né? Isso é extremamente importante. E às vezes nessa jornada nossa, a gente vai tendo esses confrontos com essa figura de autoridade, de representação, e às vezes até um apego, né? Por que tanta gente ovaciona tanto fulano de tal, né? Político, isso, aquilo, porque se vê completado num sujeito, né? E aí porque esperava isso do pai, né? Enfim, é uma reflexão muito importante e necessária, né? Beleza, tranquilo? Outra dica que o rei dá para ele é isso, né? Que a jornada é solitária, é a sua jornada. E aí eles têm um diálogo e o cavaleiro quer que o rei caminhe com ele, ele diz: não, a sua jornada é solitária e eu já experimentei acompanhado. Se nós estamos acompanhados, nós só queremos mostrar o melhor, a melhor imagem de nós mesmos. E é isso mesmo, porque ninguém quer demonstrar fraqueza, né? E ainda o rei, ele, aqui no texto, esse não é o objetivo principal, mas ele não disse ao povo que ia para uma jornada da verdade, né? Ele diz ao povo que ia para uma cruzada, porque você tem uma imagem diante do povo ali para zelar, e isso também tem as suas implicações, né? Tranquilo, legal, muito bom isso aí, viu? Eu acho que essa ideia do outro é sempre um problema para a gente, sempre tem, sim, um grande outro. Inclusive Deus, né? Que é o nosso grandíssimo outro, né? Então, as pessoas têm essa ideia, né? Deus vai me castigar, vai me tirar aí, salvação, essas coisas, né? Você ia dizer, Mike? Fica à vontade aí. né? Sabe, Isaías, um grande outro que eu tenho é liderança religiosa, sabe? Que
Eu ainda não tive coragem, para ser bem sincero, mas pegar a Bíblia e ler com os meus olhos, minha lente, sem julgamento do outro, sem uma estrutura teológica, assim, sabe, o meu encontro com a Sim, escritura individual, eu percebo que eu preciso fazer isso, porque já não está me cabendo, já está meio que eu vou falar enojado porque eu não lembro outra palavra agora, mas às vezes sim, me enoja só ter a versão de um grande outro, sem do ter a outro. primeira, a minha verdade primeiro, sabe? E lógico, minha verdade que vai ser falha, mas eu Sim, preciso fazer isso. Líder religioso, palavra de pastor para mim é um problema hoje. muito legal. Duas coisas. Uma, meu mais velho, aqui, meu filho mais velho, a gente estava conversando um dia e a gente teve uma sacada, assim, bem legal, né? Quer dizer, se você não gostar da sacada, você a desconsidere, tá bom? Não tem nenhum problema. Embora eu acho que você não deveria, você que me ouve, né? A gente, se você conseguir fazer uma leitura do texto sagrado, como se fosse um livro de orientação filosófica para a vida, e não necessariamente um livro que vai ensinar o beabá de como você tem que se comportar religiosamente, o seu olhar já é diferente. Então, assim, que lição filosófica de vida esse texto quer me informar? Eu andei compartilhando aí um videozinho, né, que eu chamei do Choro de Pedro, né, baseado aqui em alguma conversa nossa e etc, né? E aí o meu amigo pediu da igreja que eu era, né, o rapaz está no processo lá, falou, Zé, vem aqui e tal, pegar essas coisas, eu me prometi que eu ia dar uma força para ele lá, e eu então quis falar sobre isso. E eu sou um cara que já há muito tempo eu não preparo mais nada, né? Sim, eu não sento para preparar nada. Eu tenho uma ideia e falo dessa ideia e acabou, né, velho? Acabou. E aí, só que aí eu queria enumerar umas coisas, então a ideia que eu queria colocar ali é dessa essa questão de que Jesus trata Pedro pessoalmente, porque Pedro pessoalmente nega Jesus como nenhum outro fez. Aquela história do galo e tal, né? Então, o que eu coloquei ali, aí eu estou falando da história, não da história de Pedro, né? E especialmente daquele diálogo que Jesus tem com, com Pedro lá em João, né? Pedro, tu me amas, apacenta minha ovelha. Então, eu coloquei ali todo o cuidado que essa ideia de cuidar, de acolhimento, né? Que agora eu falei e é fato. No Instagram eu sigo muita professora, muita diretora, não muito, mas algumas, né? E aí estão recebendo as professoras, né? Ó, vamos acolher as professoras, né? Então, essa ideia de acolhimento está muito na moda. Então, eu falei assim, olha, sofrimento, acolhimento segue esse processo. Sofrimento, confronto, cara, você pisou na bola, você confronta, resistência, porque eu não quero aceitar que eu pisei na bola, e transformação. Então, é isso, está lá. Se a gente conseguir ter um olhar para a Bíblia como um livro de orientações gerais para a vida, né? Necessariamente não precisa ter nenhum ensino religioso, que eu acho que o ensino religioso é para a vida mesmo. Isso é uma coisa muito legal. E outra coisa, se vocês quiserem ter uma experiência com uma leitura sobre interpretação bíblica bem legal, que é para quem quiser, tá? Ele é um livro. Eu até tenho um negócio, me cobra depois, mas que eu vou mandar um negocinho aqui para você, que são os princípios de interpretação bíblica, eu devo ter aqui, que é bem legal. Mas tem um livro chamado Entendes o que Lê. E aí foi lá que eu entendi, por exemplo, que para você entender uma parábola, você não tem que interpretar uma parábola. Uma parábola é como uma piada. Eu não preciso te explicar uma piada. Você já ri porque você sabe o que está sendo dito.
um português veio para o Brasil, achou uma caixa de fósforo e acendeu o palito e achou aquilo magnífico. Falou, mas isso é fantástico, vou levar um para Maria. E aí levou. Chegou lá, falou, Maria, isso aí é uma coisa extraordinária. E ela riscou o primeiro, não acendeu, riscou o segundo, não acendeu, e falou assim, ô Joaquim, isso está com defeito. E ele falou, mas não é possível, eu experimentei todos lá no Brasil e todos funcionaram. Quando você ouve isso, imediatamente você já chega à sua conclusão de anedota, do que a gente está falando, que é o que a gente faz a chacota eterna com os portugueses e eles fazem com o brasileiro, de chamar o outro de burro, né? Então é isso que esse livro vai te ajudar a entender, muito legal para quem quer ter esse olhar assim mais contextual, tá bom? Obviamente, isso não estava aqui na minha programação, mas faz parte, tá? Aí eu quero pensar com vocês aqui o que acontece dentro do castelo. O que acontece com o cavaleiro, mas também o que acontece conosco quando nós adentramos nesse castelo do silêncio. Primeiro, e naturalmente, você tem que entender, como alguém já comentou aqui no início, né, que nós estamos falando de alguma coisa interior. Tá? Primeiro que o cavaleiro entra numa profunda angústia. Eu fui visitar com a família da minha sobrinha, né, da minha sobrinha mesmo. O marido dela é muito gente boa e os pais deles têm um sítio lá numa cidadezinha lá na Bahia. E enfim, a gente foi lá um tempo atrás, né? Vamos lá umas 2 vezes já. E a primeira vez que a gente foi lá é um tormento, né? Porque não tinha internet. Então, você acorda, sei lá, 6 horas da manhã, porque você está dormindo numa cama diferente, e vai, levanta, toma café, vai andar na rua, vai fazer caminhada, volta, vê boi, e a televisão não pega, tem mais chuva. E aí faz coisa, vai nadar no rio, daqui a pouco você pergunta para o cara, que horas são, hein, meu? Ah, são 9h30. Está de brincadeira. Porque a solidão, o silêncio, ele traz essa angústia de que, meu, esse negócio está parado, né? E aí isso entra muito aqui, porque vai mostrar para o cavaleiro que ele não tinha uma vida interior, ele não se interiorizava, né? Ele só produzia, lutava, falava, queria provar o valor, fazia isso, trabalhava, fazia aquilo, salvava a princesa, mas a verdade é que quando o fazer cai, só sobra o vazio, né? E aí a gente vai desenvolver sempre essa ideia aqui, que isso é típico de um falso self, porque o que é essa falsa identidade, essa identidade que eu quero mostrar para os outros, né? Que eu quero me defender de determinadas mágoas, não falso no sentido de mentira, eu vou tentando esclarecer isso para vocês aí, mas assim, eu produzo, e aí eu sou conhecido pelo que eu produzo, eu sou respeitado pelo que eu produzo, mas se esse fazer cai, aí eu me sinto vazio. É só você olhar aí alguns nomes que ascenderam do advento do YouTube, ficaram aquele que a gente acha ele bem engraçado aqui, o Whindersson, eu acho, né? Ele começou a fazer umas comédias na caixa d'água lá do teto lá da casa dele, e um cara assim engraçado, é muito divertido ver os primeiros vídeos dele, né? Ele falando de filmes e tal, ele é muito engraçado. E aí o cara acendeu, né? Ficou zilionário. Aí entrou em depressão. Por quê? Eu sou o que eu faço. Quando o que eu faço cai, aí eu não sei lidar com o personagem que eu criei. Essa ideia de falso self aqui, para tentar
esclarecer para vocês é o que a gente vai chamar de si mesmo, né? Do seu eu mais autêntico, mais espontâneo, mais natural, com menos disfarce, como eu sempre digo aqui, né? Às vezes tudo bem, você vai naturalmente, em algum momento você vai dissimular alguma coisa, faz parte, não dá para ser autêntico toda hora, né? Mas se você, a esposa ou o esposo comprou lá alguma coisa que você, um presente que você não gostou, e tudo bem, você falou, que lindo, adorei, tudo bem. Mas você precisa ter consciência de que você está fazendo isso. Você realmente não gostou, mas falar que não gostou naquele caso criaria um problema, então você consegue colocar o seu falso self ali para, legal, bacana, uso umas 2 vezes e nunca mais uso, né? E tudo bem. Então, essa ideia de você ter consciência do seu si mesmo, né? Então, para o Winnicott, que é o teórico que eu me baseio aqui, né? O falso self esse si mesmo é um conceito, né, dele que descreve uma estrutura que a gente cria para se defender, tá? Especialmente criada para sobreviver, usando a deixa do Mike aqui, nos problemas que nós tivemos com os nossos grandes outros, né, lá atrás, na nossa infância. Situações de falhas, abandono, violência, agressividade, enfim. Então, a gente cria uma personalidade adaptativa, né, que resguarda, não, eu não posso contar piada, porque eu contei piada, e meu pai deu um tapa na boca. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela era canhota, né, e ela fazia tudo com a mão esquerda, exceto escrever. Ela escrevia com a mão direita. E eu falei assim, mas como isso é possível, né? Eu falei, não, porque quando eu era criança, eu comecei a alfabetizar ali e tal, e eu fui escrever, comecei a escrever com a mão esquerda. Meu pai pegou um cabo de vassoura, uma régua, alguma coisa que ele tinha lá, um pedaço de pau, e bateu assim né, na mão e falou, escreve com a mão certa. E aí ela era canhota, porque pegava na xícara, fazia tudo com a mão esquerda, menos escrever. Ou seja, ela precisou se adaptar à exigência do outro, do grande outro dela, do pai, né? E isso leva para a vida. Nós estamos falando de um hábito, que é escrever, né, mas isso pode ser um comportamento também. Então, o falso self surge originalmente assim, tá? Então, ele vai sendo uma máscara, né, que vai suprimindo a espontaneidade, que a gente chamaria de verdadeiro self. O verdadeiro self daquela pessoa era ser canhota, mas ela suprimiu isso para atender uma exigência externa e passou, então, a ser destra, naquela situação específica na qual o pai a observara. Então, você veja só que é uma adaptação para agradar o externo, tá? E isso, ao longo do tempo, resulta em um sentimento de vazio, de irrealidade, de falta de sentido, apesar de mesmo pessoas que são bem-sucedidas, né? E, às vezes, certo controle, né, certa dominação sobre o outro, certa exigência sobre o outro, tudo isso vai ser sinônimo aí de digamos assim, de vazio, né, de um self não autêntico, não espontâneo, tá? Eu vou sempre falando disso, mas se ficar complicado aí, você pode me falar que eu tento esclarecer aí, tá? Isso cansa. A Dani disse que isso cansa. E cansa, né, gente? E cansa, cansa. Eu
esse segmento, né, que eu trabalhei, e aí eu tive o privilégio, né, de trabalhar com um grupo de pessoas que os que entenderam ficaram, os que não entenderam, não gostaram, foram embora, né, sem nenhum problema. Mas esse negócio de você performar uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que tem que suportar, né? Eu disse numa palestra para homens em Mogi das Cruzes que o texto mais machista que é citado por todos os homens e por muitas mulheres também, é que a mulher sábia edifica a sua própria casa, e com isso você dá uma responsabilidade bíblica para a mulher que não é dela, pelo menos não é dela sozinha. E aí isso gera uma obrigação de sustentar casamento ruim, de suportar homem intolerante, de ter que caminhar com filho, tolerar com filho que não quer determinadas coisas, e até a velhice, e tudo isso é muito cansativo. Não posso, porque senão você se sente, eu não posso salvar todo mundo. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, né? E aí o legal aqui, nessa entrada do castelo, é que pela primeira vez, na experiência do cavaleiro, não há nada para se fazer, apenas sentir. E lidar com sensações, sentimentos e emoções é um negócio muito doido, né? E por quê? Porque aí você está sozinho, né? O self mais falso, né? O self adaptado, esse si mesmo não autêntico, ele é barulhento. Ele está sempre, né, com vídeo na internet, sempre dizendo que está tudo bem. O verdadeiro, ele é silencioso. Eu não preciso ficar divulgando para ninguém que eu sou feliz porque eu sou casado, porque isso, porque aquilo. Isso não é da conta de ninguém, é da minha conta. Posso fazer, claro, posso colocar lá não tem nenhum problema. E eu não coloco. Assim, é difícil, às vezes eu coloco, mas é difícil. Fiz aniversário de casamento, ninguém soube, só eu e as pessoas aqui de casa, né? Basicamente. E é o que importa, né? Nesse contexto aqui do cavaleiro, o silêncio vira uma ameaça, né? Porque, e aí eu acho isso importante, o barulho protegia o cavaleiro do contato dele com a dor primitiva. Assim como há um grande outro, que o Mark destacou aí para a gente, há também uma dor primitiva, uma dor primeira. Quando alguém me diz assim, e já me disseram, eu nasci ansiosa. Ninguém nasce ansiosa. Houve um evento que deu origem à série, por assim dizer, né? Então, é esse barulho que a gente precisa cessar para poder ouvir essa dor primitiva. E isso é legal na sequência, porque é o que ele começa a ouvir. Aí, veja só, aí eu abri com essa fala, né? Para o Winnicott, que é o meu psicanalista aqui, de parceria, né? Ficar só não é solidão traumática. Né, é diferente. Aí tem uma relaçãozinha aqui bacana. Ó. Solidão traumática pode ser mais coisa, mas a gente relaciona isso aqui, tá? Solidão traumática é abandono. Você ser abandonado é uma solidão, porque aí mesmo que você seja acolhido por outra pessoa, a sensação que a sua mãe, seu pai, que alguém te abandonou, ela é difícil. É a ausência do que o Winnicott chama de hold, né? Hold para as mamães, né? Que já tiveram experiência, mesmo nós homens, né? Mas aí é uma tarefa psíquica importante da mãe, né? Nesse processo. Quando você pega o bebê e você segura ele, né? Você dá aquele hold, aquele suporte, aquela sustentação. A ausência disso é uma solidão traumática.
Então, quando a mãe se recusa, porque ela quer dormir, a atender uma criança que chora no berço, depois dela ter feito tudo que deveria ter feito para aquela criança, deu mamar, trocou, tal, 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 como eu já disse aqui, e a criança então chora, sei lá, porque caiu a chupeta, ou porque chora por alguma situação, e essa mãe não vai atender, então isso é ausência de sustentação, suporte, de hold. Isso é abandono traumático, é solidão traumática. Tá? Desamparo, que aí é o mesmo processo, né? Você se sentir desamparado, sem esse suporte, isso é solidão traumática, você se sente só. A ideia geral aqui, né, na teoria psicanalítica, que é que a capacidade de ficar só, que aqui a gente vai olhar o silêncio e a solidão como uma experiência de amadurecimento emocional, e isso é muito profundo e muito interessante. Tem gente que, por exemplo, você já viu o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado? É um ditado muito comum, né? Minha mãe já dizia isso, antes só do que mal acompanhado. Mas a verdade é que hoje, pelo profundo medo que nós temos de ficar sozinho, para a gente é antes mal acompanhado do que só. Então, a capacidade de ficar só, de experimentar a sua solidão e o seu silêncio, revela o seu nível, a sua idade emocional, a sua maturidade emocional. Então, para o Winnicott, a capacidade de ficar só é sentir-se acompanhado internamente. Ele diz, se você não é capaz de ficar com você mesmo, ninguém vai te fazer companhia. Se a sua companhia não te basta, nenhuma companhia te bastará. Até porque um dia, de alguma forma, nós vamos ficando sozinhos. Tem um filme clássico que eu gosto muito, que se chama A Espera de um Milagre, que, incrivelmente, é um filme, é um roteiro de Stephen King, que é o mestre do suspense. Espero que você já tenha visto isso. Se você não viu ainda, você perdeu uma grande experiência na sua vida. Enfim, é uma história muito bonita, mas, enfim, o sujeito ele tem ali vamos chamar assim, de um poder, né? E aí, para dar uma sinopse, assim, sem muito detalhes para vocês, ele amaldiçoa um sujeito com a vida, o personagem principal, que é o Tom Hanks. Ele usa lá a magia dele, o esquema dele, e com isso, Tom Hanks, o personagem, vive, ele não morre. E aí, passado muitos anos, ele conversando com uma senhora num asilo, lá numa casa de repouso, e aí a mulher faz umas contas e não dá muito certo, né? E ele conta a história para ele e diz, eu fui amaldiçoado com a vida. Eu sou obrigado a ver todas as pessoas que eu amo morrer e eu não morro. Cara, às vezes a morte pode ser uma bênção. Porque a verdade é que tudo passa, né? A gente não gosta disso, a gente quer ser eterno aqui, né? Então, essa ideia de sentir-se acompanhado internamente, de estar em paz consigo mesmo, né? De não precisar atuar para existir. Esse negócio de atuar, eu vou te falar, hein? Vou te falar, eu cresci na igreja. E se tem um lugar que as pessoas atuam, ninguém gosta que eu fale isso, né? Mas é na igreja, né? Mas isso, como a Dani disse, também cansa, né? Então, a capacidade de estar só é um dos grandes sinais
de maturidade emocional, e só consegue isso quem trabalha isso em terapia, com muito esforço, muito empenho ao longo da vida, vai removendo essa armadura, ou teve um ambiente suficientemente bom, que aí ambiente que eu quero chamar é mãe, pai, especialmente a mãe no primeiro momento, que esse ambiente foi capaz de suportar e você internalizou essa situação, essa experiência, e aí você consegue lidar com isso. Se você não consegue, você não recebeu esse suporte inicialmente. Não estou dizendo que é culpa do pai, nem da mãe, nem do avô, nem de ninguém, mas são situações que vão acontecendo aí, tá? Beleza? Eu vou entrar aí na página 61, né, onde ele se sente deprimido, mas, enfim, se você quiser abordar alguma coisa, completar, perguntar, fica tranquilo aí, tá? Ah, sim, Jesus era o rei da solidão, não? O Mike destaca aí, né? Jesus buscava muito a solitude. Jesus era... Eu descrevo, tem um texto ali em Marcos, depois você lê lá, eu não lembro, mas é bem no comecinho, eu não lembro bem, que eu narro aqui. Aí, se você quer ler a Bíblia de forma legal, leia criativamente, tá? Dá vida para aqueles negócios do seu jeito. Então, eu sempre narrei aquele texto lá que tem um rolê lá na casa de um dos discípulos lá, e onde Jesus estava, encostava doente, né? Jesus estava e encostava doente. E aí ele sai curando, cura um, cura outro, aí aquele negócio começa a ficar cansativo, a madrugada vai entrando, aí até doente tem que dormir, né? Os caras tinham aleijados, todo mundo tinha que dormir, não tinha jeito. Aí lá pelas madrugadas lá, o pessoal começa a cair de sono, aí ele sai assim, ó, na ponta do pé ali, para não pisar no sujeito, e ó, vai embora, meu. Depois de você estar no meio de multidão, de gente que demanda muito presença, cara, você tem que ficar sozinho. Eu adoro ficar sozinho, é uma coisa maravilhosa. Você, por exemplo, você pode ficar sozinho, sentar, né, num canto da parede ali, em cima de uma almofada, e respirar, irmão. É a coisa mais extraordinária que existe, né? Jesus era o rei disso aí, as pessoas acham que não, mas Jesus, ele estava no meio das pessoas porque tinha que estar, né? Mas que ele sempre que tinha uma chance, ele dava beco, ele dava. O quê? Meu, fugia até dos apóstolos lá, dos discípulos dele. Com certeza. Tá? Beleza. Aí, página 61, aí vocês vão me interrompendo sem problema, tá? Até porque, caramba, já estamos aí chegando perto, né? Mas uma coisa que eu achei fascinante nesse capítulo, que você, se leu, percebeu, é que os espaços vão ficando menores. Isso é magnífico, né? Então, ali na página 61, ali, né, ele tem uma leve tristeza, né? Não uma leve, mas ele fica triste mesmo, né? Porque inclusive, ele acaba machucando lá, pisando lá no calo do rei lá e tal, né? E ele tem essa tristeza, né? Ele fica triste. Ali no finalzinho, no último parágrafo, né? Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido, como nunca antes em sua vida. Pensa em depressão como tristeza, tá? Mas, assim, não... tristeza tem os seus estágios. Quando a mãe fala para mim, eu queria que você atendesse meu filho. Por quê? Porque ele está muito triste. Então, mas isso aí não é motivo para atender seu filho. Todo mundo fica triste. Tristeza não é doença. Tristeza é normal. Mas ele está triste há 2 anos. Opa! Né? Ele não tem amigos.
Aí você vai classificando, né? Mas a tristeza do cavaleiro aqui é porque quando você está feliz, a felicidade parece sempre performática, né? Ainda mais no nosso tempo, fala sério, que parece que você tem sempre que estar feliz, né? Tem sempre que estar fazendo alguma coisa, né? Se você quiser que o Instagram dê opinião para você lá, dê uma moral para os seus vídeos, você tem que fazer um vídeo por dia. Isso é problema do Instagram, não estou nem aí. Nem você acha que eu vou? Não vou fazer. Eu não vou. Mas se você fizer isso, não vão te conhecer, não vão conhecer o seu trabalho. Estou ligando, não. Estou ligando. Eu não vou colocar sobre mim uma exigência, não. Porque a gente acha que isso é felicidade, né? Mas a verdade é que só a tristeza e o silêncio revelam a dor. Se você quiser um exemplo engraçado, divertido sobre isso, vá assistir, se você não viu ainda, Divertidamente. Né? Quem traz o equilíbrio, a lucidez, é a tristeza. Evitar a tristeza e viver num estado de alegria, isso não é bom. É a tristeza e é o silêncio que vai produzir a tristeza, que vai te levar à sua dor primitiva, que no caso do cavaleiro, ele conclui depois de algum tempo. Eu tenho medo de ficar sozinho. E aí, quando ele conclui isso, a primeira porta se abre. Ele vê a porta, né? E aí ele entra nessa porta, e qual é a primeira percepção dele? É menor do que a anterior. É menor que a anterior. Mais apertada. Mike colocou aqui, me ocorreu um negócio, o sono é um momento de silêncio. Eu acho que... Naquele sentido, sabe, Zé, que aí no sonho vem os conteúdos, vem as coisas, né? Esse é um momento de... Você sabe que eu fiz uma cirurgia na minha vida, né? E lá eu tomei uma anestesia geral lá e tal. E foi a minha primeira experiência, foi muito curioso, assim, foi até quase divertido, né? Porque eu falo que me roubaram umas 5 horas. Assim, simplesmente fui sedado, né? Naquele ponto, e eu acordei naquele mesmo ponto, só que já tinham se passado 5 horas, né? Então, você é desconectado totalmente, absolutamente, né? Eu não sei explicar isso, como é que funciona, né, tecnicamente, mas a ideia da anestesia é essa, né? E o sono, ele é uma quietude, mas você está consciente durante o sono. Então, o que vai determinar o silêncio no sonho é a qualidade desse sono, eu acredito, né? É porque as pessoas às vezes têm sonho, mas o sono, perdão, ele acontece mais, eu não sou especialista, tá? Mas o sono, ele acontece mais ou menos assim, você deita, aí você tem aquele período ali meio em alfa, né? Aí você começa a declinar, o pessoal chama de sono REM, né? Mais ou menos isso, né? E aí você atinge o sono profundo, onde é a parte mais difícil de você acordar, você não ouve muita coisa, que não é muito tempo que você fica, né? 2 horas, dependendo do tempo que você dorme, 2, 3 horas, não sei. E aí, depois, o próprio corpo ele começa a voltar para o sono REM, que vai dar o horário de se acordar mais cedo, depois você volta para o alfa ali, para aquele sono meio
E aí você acorda, ou com despertador, celular, enfim, ou acorda sozinho, seja lá o que for. Ou com uma dorzinha nas costas, às vezes, como é o meu caso. Né? E esse sono profundo, ele precisa ter uma qualidade, né? Eu já conheci gente que dormiu fazendo visita, conversando com a pessoa, porque não conseguia atingir um sono profundo. Ou seja, não tem um sono de qualidade, você não usufrui do silêncio e da quietude do sono. Tanto que a gente diz, né? A área emocional afeta alimentação, sono, são as duas coisas primeiras que vão afetar, né? Alimentação, sono. Dorme bem? Não. Então, alguma coisa está errada. Então, o sono pode fazer essa função, mas não é uma coisa assim, totalmente escolha nossa, né? Agora, se a pessoa tem a mente muito agitada, ela não consegue, ela tem dificuldade de dormir, né? Às vezes, quando você perde o sono, você, ai, meu Deus, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, e aí isso é prejudicial, né? A Audi diz, através do sono, sonho o que muitas vezes estou tentando camuflar e não assumir na minha vida. Sim, perfeito. Se tiver um sonho e quiser que eu dê um palpite, pode mandar para mim, viu? Embora eu sempre deixe claro isso, né, que eu trabalho sonhos, faz parte, né, essa é uma área freudiana que eu não abro mão de forma nenhuma, estou revendo algumas coisas agora, nessa minha nova empreitada aqui, mas o sono, assim, é melhor eu trabalhar o sonho de uma pessoa que eu faço análise regularmente, né? Porque às vezes vem um conteúdo, assim, que é mais sério, mais denso, e aí é mais difícil, às vezes a gente dá uma opinião, enfim, mas às vezes uma coisa assim meio superficial eu dou uma geral, né? Eu conheço uma pessoa que ela falou, pô, às vezes eu sonho uma amiga, e eu sonho muito com alguém roubando o meu carro, né, e tal. Então, estão roubando o seu direito de ir e vir, né? Estão roubando a sua mobilidade, né? Alguma coisa está te tirando isso. Ela sabia o que era, eu sei também, eu acho até, enfim, né? Parar por aqui para não ficar revelando coisa dos outros, depois eu tenho que ficar editando, me dá trabalho. Mas, assim, é isso, né? É isso, ela sabia que era uma coisa difícil de resolver também, então estão roubando a sua mobilidade, tá? Beleza? Então eu vou segurar aqui, tá? Até para não ficar muito extenso para você ver depois, né? Caso você queira rever, ou quem não viu aqui, quiser ver. Mas a semana que vem, então, eu vou retomar com essa ideia de Winnicott, né? Que diz assim, né? O Winnicott diz que a capacidade de ficar só nasce assim. Aí ele vai falar, a gente vai pontuar aqui, eu não vou aprofundar, mas a gente vai apontar aqui essa coisa do bebê com a mãe, esse holding que eu falei para vocês, a segurança, a integração e não integração, e a perturbação, né? Que quando a gente não consegue ter um desenvolvimento emocional onde nós somos integrados de forma natural, ali sequencial, sem ninguém forçar nada, então a gente gera uma perturbação, né, um incômodo, e essa perturbação a gente vai chamar de não integração, tá? Não é desintegrar, porque desintegrar é desaparecer, tá? Então, a gente vai falar de integração e não integração, e não de integração e desintegração, tá? Entende a diferença? Integração é quando alguma coisa é juntada às partes. Eu tenho aqui, semana que vem eu mostro para vocês. Integração é quando você junta as partes. Não integração é o que está aqui. Mas não é desintegração, que desintegração seria uma bomba, uma coisa, fazer virar fumaça. Não é a questão, tá?
Então, isso é muito legal e muito importante aí para a nossa trajetória. Tá bom, gente? Alguma dúvida mais? Alguma questão que você queira pontuar, assim? Aí a gente ainda usa os minutos finais aí para elaborar, mas eu, como sempre, eu não quero segurar muito vocês além do horário para não forçar muito a barra aí, tá bom?